Glórias a Deus, aleluias. Estamos alegres, felizes, porque até aqui Deus tem nos abençoado, Ele tem nos guardado e Ele tem nos livrado do mal. Glórias a Deus por isso. Hoje, mais um culto de ensino, onde estaremos assim aprendendo a respeito da bendita e gloriosa palavra do Senhor nosso Deus. Convido a igreja que venha se colocar em pé para fazermos uma oração para a abertura deste trabalho. Oremos. Pai querido, Pai santo, de poder e de glória, somos gratos, Senhor, por esta grande oportunidade de podermos estar aqui na Tua casa para adorar e bendizer o Teu nome, Senhor. Toma a direção deste trabalho, fala a cada coração, alimenta-nos com a Tua palavra, Senhor. Ó Deus querido, Deus santo, venha salvar, venha curar, venha libertar nesta noite. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado, e que a Tua igreja possa cantar o hino da vitória, Deus. É o que te pedimos em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno, soberano Salvador. Amém. Podemos tomar assento. A irmã Iraci está com a oportunidade para entoar os hinos da harpa. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Vamos louvar o hino. Número 1. Número 1. Amém. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza, ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus, aleluia. Tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus, aleluia. Amplamente, teu grande gozo e poder. Deus maravilhoso, aleluia. Permanente, põe dentro de nosso ser. Glórias a Deus. Chuvas de graça, Chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glória a Deus, aleluia. os piedosos, dai-lhes virtude e valor. Oh, maravilha de Deus, aleluia. Preciosos do Santo Preceptor, chuvas de graça, Chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes,
constantes, chuvas do Consolador. Aleluias! Glória a Deus. Vamos também louvar o número 5. Glória a Deus. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem do céu. Glória a Deus, sou teu, Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem do céu. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem do céu. Glória a Deus, aleluias. Vamos também louvar o nome. Glória a Deus. Número 10. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é os céus, o universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória a Deus, aleluias. Filho muito amado, que merece o louvor. Demos aleluias ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória a Deus, aleluias. Nós ao Santo Espírito, mil louvores por seu dom. Por sua graça tão imensa, glória a Ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória a Deus, aleluias. Glória ao Pai bendito, glória, glória a Jesus, glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus,
meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecado. Glória a Deus, aleluias! Louvado seja o nome do Senhor, para a nossa oportunidade, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Só o sangue de Jesus limpa, redime o pecador. Glórias a Deus. Queridos, em reverência e bendita a palavra do Senhor, vamos nos colocar em pé e abrir as nossas Bíblias no livro do Apocalipse, no capítulo de número 20, e faremos assim uma leitura responsiva, como é costume desta igreja, do versículo 11 ao versículo 15. O título da leitura na Bíblia Sagrada nos diz assim: o juízo de Deus. Aleluias. O versículo 11 assim relata: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Pai querido, Pai santo, de poder e de glória, Senhor, queremos pedir a Ti nesta noite, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que venha nos usar como instrumento afiado em Tuas mãos, que a Tua igreja venha compreender qual é a Tua bendita vontade, Deus. Derrama poder, derrama graça, Pai. Abra os nossos entendimentos, Senhor. Que o Teu nome venha a ser exaltado e glorificado, e que a Tua igreja possa cantar o hino da vitória. É o que te pedimos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podemos tomar assento em nome de Jesus. Queridos, estaremos assim dando a continuidade aos estudos passados, as doutrinas que se passaram a respeito da escatologia bíblica. Hoje estamos assim, como dividimos em parte, hoje é a 14ª parte. Na verdade, é a doutrina das últimas coisas. E como é de costume, vamos recordar o que nós falamos na terça-feira passada, para que o estudo de hoje não perca o centro do entendimento que deve ser dado a cada um de nós. No estudo passado, nós falamos que o milênio é um período de 1000 anos, no qual Cristo reinará sobre o mundo. Aleluias! Baseado lá em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 5. Falamos que o milênio terá início logo após a grande tribulação, e quando o Senhor Jesus houver aniquilado o dragão, o falso profeta e a besta. Apocalipse capítulo 19, do versículo 11 ao versículo 21. Falamos também que o termo milênio, ele não consta na Bíblia, mas a expressão 1000 anos, essa sim, ela consta, não é verdade? E que também é doutrina
bíblica, o milênio. Glórias a Deus por isso. Falamos ainda quais os objetivos do milênio e o que é o principal de todos: exaltar a Cristo e manifestar o reino de Deus. Zacarias capítulo 14, versículo de número 9. Falamos que no milênio Cristo reinará sobre a terra como Rei de justiça, Rei de Israel, Rei da terra, Rei da paz. Glórias a Deus por isso. Falamos também que no milênio será falado somente um idioma, que todos terão conhecimento de Deus. Aleluias! Obviamente, todos aqueles que estiverem no milênio, porque haverá uma turma que não irá fazer parte do milênio. Eles estarão preparados para o juízo de Deus, que é o que nós vamos falar nesta noite. Aleluias! Falamos também que Jerusalém será a sede do governo milenial e mundial de Cristo. Aleluias! Falamos ainda que no milênio a terra será uma terra fértil, não haverá fome e a terra será sem maldição. Qual é essa maldição? A maldição que foi lançada no jardim do Éden, quando o homem e a mulher e a serpente pecaram. Deus havia amaldiçoado a terra. Até hoje nós estamos debaixo dessa maldição, mas no milênio isso cessará. Falamos também que os animais naquela época do milênio serão mansos, não haverá animais carnívoros, não é verdade? Falamos que no milênio o homem terá benefícios. Lembra-se disso, igreja? Como uma vida prolongada, terá saúde, terá prosperidade e não haverá no milênio, não haverá idolatria, como no caso dos dias de hoje. Está baseado em Isaías capítulo 2, versículo 18, Isaías capítulo 17, versículo 8, também Isaías 33, 24, Isaías 35, versículos 1, 2, 56, Isaías 51, 3, Isaías 65, 19, 20, 21 e Amos 9, 13, Zacarias 13, 2. Amém? Glórias a Deus. Falamos ainda que no milênio a igreja ela vai reinar com Cristo. Ela vai morar na Nova Jerusalém e ter um corpo glorificado. Qual a igreja? A igreja que vai ser arrebatada. Aleluia! Apocalipse capítulo 5, os versículos 9 e 10. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Amém? Falamos que no final do milênio, quando encerrar o milênio, Satanás, o enganador, ele será solto do abismo por um pouco de tempo. E vai fazer o quê? Ele vai enganar os que nascerem durante o milênio. Sim, porque pessoas irão nascer ainda na época do milênio. Entende isso, igreja? Glórias a Deus. Para que ele vai enganar essas pessoas? Para elas se rebelarem contra Deus. Não é verdade? Como será conhecido essa rebelião? Ela vai ser conhecida como a batalha de Gog e Magog, não é verdade? Mas será um levante em vão, porque eles serão derrotados novamente, ou seja, Satanás, o anticristo, o falso profeta e a besta, eles serão derrotados, não é verdade? E lançados, agora sim, definitivamente no lago de fogo, ou seja, para todos sempre. Ele vai ser lançado lá com os seus demônios, os seus seguidores.
todos serão lançados no inferno. Ou seja, ele vai ter uma nova oportunidade. Depois que ele for derrotado na batalha do Armagedon, não é verdade? Ele vai ser preso durante 1000 anos e depois ele vai ser solto por um pouco de tempo. E aí ele vai criar uma nova batalha. E nessa batalha ele vai ser de novo derrotado por Jesus Cristo. E aí Jesus vai lançar ele definitivamente no inferno. Aí não terá mais volta. O mal será eximido da face da nova terra que Jesus irá criar para as pessoas morarem. Nós iremos falar aqui. Por gentileza, para nós adentrarmos assim, já dentro do estudo de hoje, alguém localiza para mim Apocalipse capítulo 20, versículo 11, Romanos capítulo 2, versículos 5 e 6. No final do milênio, depois que o diabo for lançado no inferno, Jesus Cristo, ele se assentará no grande trono branco. Para que Jesus vai sentar no grande trono branco? Para condenar, julgar e condenar os rebeldes e incrédulos. Será um julgamento condenatório, executório e definitivo. O juízo de Deus irá ser consumado neste dia. Jesus sentará no trono branco e todos terão de ir diante desse trono branco. Todos quais? Todos que se rebelaram contra Jesus. Todos que não quiseram reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Está baseado lá, do trono branco, Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Leia para mim, por gentileza, quem encontrou. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Amém? Então, o trono branco, ele virá à tona. O trono branco estará nessa terra, aonde o reto juiz irá sentar e irá condenar aqueles que morreram sem reconhecer o Filho de Deus como seu Salvador. Nesta época ocorrerá a segunda ressurreição, que é a ressurreição para o julgamento dos mortos ímpios. Porque qual foi a primeira ressurreição? Foi quando a igreja foi arrebatada. A igreja foi arrebatada, certo? Os mortos reviveram primeiro, foram de encontro a Cristo. A primeira ressurreição. E a Bíblia diz que depois nós que estivermos vivos, iremos se encontrar com eles nos ares. E estaremos na glória para sempre com o Senhor Jesus. E aí terá um período de 7 anos, que é a grande tribulação na terra, e um período de 7 anos no tribunal de Cristo, para onde os crentes irão passar pelo crivo de receber os seus galardões por tudo aquilo que fez aqui na terra. Então ali houve-se a primeira ressurreição. A segunda ressurreição vai ser quando os ímpios, todos que morreram, irão ressuscitar para serem julgados pelas suas obras aqui na terra. Todos irão vir diante do grande trono branco. Romanos capítulo 2, versículos 5 e 6, e alguém já localiza para mim Apocalipse capítulo 20, versículo 12, a parte A somente. Leia por gentileza Romanos. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Amém. Os ímpios irão receber a justiça de Deus mediante a dureza dos seus corações. Eles irão receber a condenação, como a Bíblia diz, segundo a dureza de teu coração impertinente,
será recompensado num grande trono branco. Serão julgados, irão prestar contas. É por isso que eu falo, cuidado como tu vive na terra dos viventes. Cuidado o que você faz. Você terá que prestar conta de tudo que você planta neste mundo. A tua hora vai chegar. Vai chegar a hora de todos. Quais serão as pessoas que ressuscitarão para o grande julgamento? Todos os que morreram sem dar crédito à palavra de Deus. Grandes e pequenos, ou seja, ricos, poderosos e pobres, todos irão ressuscitar, desde o início da época de Caim, que foi o primeiro ímpio, mediante a Bíblia, a ir para o inferno, até o último que morrer naquele grande dia. Todos esses irão ressuscitar para ir diante do juiz, o Senhor Jesus Cristo, no trono branco. Ali é um julgamento para condenação. Ali não terá desculpa. Dali serão condenados para serem lançados definitivamente no inferno. Entende isso, igreja? Ali não tem escapatória. Todos que não deram crédito à palavra de Deus, grandes ou pequenos, irão ressuscitar. Aqueles que estiverem mortos irão ressuscitar para prestar contas diante de Deus e depois serem lançados no inferno. Porque Deus, ele é fiel sobre a palavra dele. O que ele fala, ele cumpre. Ele poderia automaticamente pegar essas pessoas e lançar no inferno. Mas ele vai julgá-las para fazer elas reconhecerem que elas é que não quiseram a Deus. Elas é que não quiseram a eternidade na presença do Senhor. Depois que elas tiverem tomado juízo, que foram elas mesmas que não quiseram dar crédito à palavra de Deus, aí sim, elas serão lançadas ao inferno, onde haverá choro e ranger de dentes, e isso para toda a eternidade. Os corpos delas serão transformados para o sofrimento eterno. Vão sofrer a sua eternidade, distante da presença de Deus. Leia para nós Apocalipse capítulo 20, versículo 12, a parte A somente. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Amém. E vi os mortos, grandes e pequenos. Esta foi a revelação que foi passada para João. E vi os mortos, ricos, pobres, poderosos, diante do trono, esses quais não deram crédito à palavra de Deus. É por isso que se diz, enquanto o dia se chama hoje, dê crédito à palavra do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor enquanto há esperança. Não é verdade? Enquanto está em vida. Porque depois que morre, segue-se o juízo. Amém? Localize para mim, por gentileza, Apocalipse capítulo 20, versículo 13. Gênesis capítulo 7, versículo 21. A Bíblia diz que o mar, a morte, o inferno, a sepultura darão os seus mortos. Gênesis 7, 21. Ou seja, todos que morreram através dos séculos serão devolvidos para serem julgados. Morreu afogado, virou comida de peixe. Naquele dia, Jesus dará uma ordem para o mar, e o mar irá devolvê-los. Amém? A morte, aqueles que morreram, que estão nas covas, nas sepulturas, será dada uma ordem, e eles ressuscitarão. Aqueles que estão no inferno
sofrendo. Jesus irá dar a ordem e eles serão liberados para se apresentar no trono branco para serem julgados pelo que fizeram. Leia para nós Apocalipse, capítulo 20, versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. A palavra de Deus, ela é fiel. E deu o mar os mortos que nele havia. Muitas pessoas morreram e não foram encontradas. Depois eu vou trazer aqui alguma lembrança para os irmãos saberem que é fato o que a Bíblia diz. Glórias a Deus, que tem pessoas que morreram no mar e não foram encontradas. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Existe pessoas mortas no inferno. A Bíblia diz, é bem clara e positiva. E eles serão tragos diante do trono branco e serão julgados, cada um segundo as suas obras, segundo o que fizeram aqui na terra. Não interessa quantos anos viveram aqui na terra. Se 20 anos, se 30, 50, 80, 120, não interessa. Eles irão prestar conta de tudo aquilo que fizeram aqui na terra. E não deram crédito à palavra de Deus. Todos que morreram e não deram crédito na palavra de Deus não foram inocentes. Eles ouviram falar do Evangelho, o Evangelho da salvação, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi pregado a todos. Por isso Jesus convocou homens e mulheres destemidos para fazer a diferença na sua geração. Então todos aqueles que se encontram mortos ou que irão morrer até que os fatos sejam consumados não são inocentes. Ninguém é inocente. Como eu disse, mediante a Bíblia, os únicos inocentes são as crianças, que a Bíblia diz que delas, das tais é o reino dos céus. Da adolescência em diante terão que prestar conta diante do Senhor. Amém, queridos? O mar entregará os seus afogados, que sumiram nos anos decorridos. Não é verdade? Um exemplo, que morreram afogados, que a Bíblia relata, no dilúvio. Ali só sobreviveu Noé, a esposa, os filhos e as noras. O restante dos seres humanos da época do dilúvio, todos morreram afogados. E não houve quem os procurasse, porque só havia a família de Noé. Dali que foi gerada uma nova geração de pessoas. Não é verdade, queridos? Então esses terão que se apresentar no trono branco diante do Senhor Jesus Cristo para serem julgados mediante as suas atitudes naquela era. Outros também que nós podemos aqui citar: Faraó com o seu exército seguiram a Moisés e foram todos afogados no mar vermelho. Terão que se apresentar naquele dia, quando o Senhor der a ordem ao mar: mar, devolvam os mortos para eles serem julgados. Ou seja, ninguém vai ficar sem prestar contas do que fez, estando vivo ou estando morto. Tem muita gente que acha que morreu e acabou. Não, ainda terá que prestar conta. A coisa não funciona assim. Existe até uma religião por aí que prega aniquilamento, que serão aniquilados, que serão dizimados do mundo da terra. Não, isso é equívoco. Se fosse fácil assim, se a coisa fosse boa assim, você podia aprontar neste mundo mesmo, sem medo que depois ia ser aniquilado e não ter sofrimento. Não é verdade? Então é um equívoco. Até quem crê nisso está crendo em heresia. Não é verdade? Gênesis capítulo 7, versículo 21, outro localize Êxodo capítulo 14, 28. Gênesis, para nós confirmarmos que nós falamos a respeito do dilúvio na época de Noé.
e Êxodo para nós confirmarmos que nós falamos de Faraó na época de Moisés. Leia Gênesis 7, 21. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras e de todo réptil que se roja sobre a terra e de todo homem. Amém? E morreu toda a carne que se movia sobre a terra no dilúvio, tanto ave como de gado, de feras e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem. Todo homem que morreu, quando diz homem, seres humanos, todos os seres humanos que morreram na época do dilúvio vão ressuscitar e estarão no grande trono branco para serem julgados pelas suas obras, pelas suas feituras na terra quando estiveram aqui. Amém? Êxodo capítulo 14, versículo 28, falando a respeito de Faraó e o seu exército que foram mortos no Mar Vermelho. 14, 28. Isso. Porque as águas, tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Amém? Porque as águas, tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou, ou seja, todos morreram. Terão de ir diante do trono branco, diante do juízo de Deus, prestar contas das suas vidas. E como eu disse, ali não é um julgamento onde a pessoa pode correr o risco de ser absolvida. Ali é um julgamento para condenação, para fazer a pessoa reconhecer que ela que não quis dar crédito à palavra de Deus, que ela que não quis fazer a escolha de ser obediente ao Senhor. Amém, queridos? Aqueles que estão em tormentos, no inferno e na sepultura, serão devolvidos para serem julgados mediante o que fizeram em vida. Exemplo, daqueles que estão no tormento, a Bíblia fala que em Lucas capítulo 16, a respeito do Lázaro, o mendigo, e do rico. Não é verdade? Ali mostra como a situação de um ser humano no inferno. Isso antes de haver a transladação, certo? Que o paraíso era do lado e o inferno do outro. E o que dividia só era um abismo, um precipício. Quando Jesus ressuscitou, houve-se um movimento na terra. E houve-se aí a transladação. Ou seja, o paraíso foi levado para cima e o inferno continuou embaixo. Não é verdade? Lucas 16, 23 diz: e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos. Quem estava em tormento? O rico no inferno. E viu de longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Ou seja, existem pessoas que morreram em suas maldades, em seus pecados, em sua incredulidade, e estão agora no inferno sofrendo tormentos, mediante o que diz a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Amém? Morreu sem dar crédito à palavra do Senhor, automaticamente é lançado para o inferno no tormento, aonde não tem descanso. Mas aí é a primeira morte, haverá a segunda morte, que é afastar definitivamente de Deus. Amém? Glórias a Deus por isso, aleluia. No juízo final, diante do trono branco, serão abertos 3 livros para o julgamento dos rebeldes. Quais são esses livros? A saber, o livro da vida, aleluias, o livro das obras dos homens e o livro, a Bíblia Sagrada. E eu quero a ajuda da igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 5, para confirmar para nós. A
Apocalipse capítulo 20, versículo 12, e eu estarei lendo aqui João capítulo 12, versículos 47, 48, e ainda vou ler Deuteronômio capítulo 18, versículo 19, aleluia. O livro da vida, que livro é esse? É o livro onde estão escritos os nomes dos salvos. E será aberto para quê? Porque, queridos, no trono branco, haveria alguma necessidade de abrir o livro da vida? Analise assim bem humanamente. Não era necessário. Porque no trono branco, as pessoas que estão ali, elas já estão condenadas. É uma questão somente de fazer elas assumirem, reconhecerem os seus erros. Para que o livro da vida, já que o nome deles não está no livro da vida? Justamente que Jesus irá abrir ele é para isso, para comprovar aos ímpios que os nomes deles não constam naquele livro. Será lido todos os nomes daqueles que foram salvos, mediante a confessarem Jesus como Senhor. O nome deles serão lidos para todos os ímpios, para todos os rebeldes, para todos os incrédulos, para todos aqueles que não creram em Deus e no Filho dele, o Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. O nome de todos eles serão lidos. E eu entendo que quem vai ler, na minha mente, eu entendo que quem irá ler este livro será um anjo. Talvez Miguel, arcanjo, né? Não sabemos. Mas eu creio que o anjo, ele estará se posicionado ali no trono, de frente à mesa do juiz, e começará. Imagine a voz do anjo, hein? A voz de Deus, a Bíblia diz que quando troveja, é a voz de Deus, né? Então o anjo deve ter por aí uma potência dessa. Antônio, aí vai falando, Edson, Jefferson, Iraci, só que o nosso nome lá será trocado, não será este. Fazemos aqui só uma conjectura, para nós entendermos. Na verdade, imagina, o anjo vai chamando aquele nome, e o cidadão que estaria aguardando ver se o nome dele está ali é o José. E José da Cunha. E aí chama todos os nomes. E aí ele vai ver que o nome dele não está escrito ali naquele livro. Ali a ficha já começa a cair. Ali ele já começa a entender que o que ele fez aqui na terra não teve valor nenhum. Porque se o nome dele não consta no livro da vida, ele já treme as pernas. Ele já está no sofrimento. E ele vai passar desse sofrimento para o pior. Porque ele não quis dar crédito à palavra de Deus. Por isso é que este livro, ele será aberto. Simplesmente para que os ímpios, os descrentes, reconheçam que o nome deles não foi escrito naquele livro. Uma base tem Filipenses, capítulo 4, 3, Apocalipse, capítulo 17, versículo 8, Êxodo, capítulo 32, versículo 32, e agora o que vai ler para nós? Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Leia para nós. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O Senhor Jesus Cristo, objetivo, claro, como ele é, deixou bem escrito e relatado. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma, Jesus falando, palavra de Deus, Apocalipse capítulo 3, versículo 5, a irmã Iraci leu. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então o livro da vida existe. Existe. Enquanto o dia se chama hoje, existem maneiras, pode-se ser escrito o nome da pessoa no livro da vida. Com vida, morreu, segue-se o juízo. Então o livro da vida, ele será aberto.
para a vergonha dos ímpios. O outro livro que será aberto, localize para mim Apocalipse capítulo 20, 12. E prepare aí. O livro das obras dos homens. Que livro é esse? É um livro onde estão escritos tudo que o homem fez no decorrer da sua vida na terra dos viventes. Até aquele camarada que deu um tapa na mulher, agrediu a mulher, o nome dele, aquele fato ocorrido vai estar lá. Roubou, matou, prostituiu, encheu a cara de cachaça, mentiroso, maconheiro, prostituto, pedófilo, tudo aquilo que ele fez. É bonzinho, deu com a mão, não viu com a outra, tudo que ele fez. Tudo. Fez doação para entidades filantrópicas. Tudo. Esteve na faculdade, na escola, foi ao mercado. Tudo que o homem fez, comprou, não pagou, vai estar nesse livro. Porque esse livro vai ser aberto. E a pessoa vai ouvir tudo aquilo que ele fez. Está escrito. A nossa vida, ela é sondada por Deus. Tudo que o homem fez no decorrer da sua vida, dos anos que viveu aqui na terra, serão escritos no livro das obras dos homens. Por isso que ninguém vai escapar. Vai querer chegar diante de Deus, vai dar uma de inocente, vai abrir-se o livro e o anjo vai começar a citar fatos decorridos na vida daquele homem, desde que ele nasceu até o dia que ele morreu. Tudo o que ele fez. Quando eu digo homem, estou generalizando. Sexo masculino, sexo feminino. Amém? Terão que prestar contas diante de Deus. E aí você imagina, o camarada aprontou uma arte que só ele sabia. Culpou terceiros e ele se deu de bem. Praticou mal. Naquele dia o anjo vai estar lendo aquele fato que só ele sabia. Depois de ele ver que o nome dele não estava no livro da vida e que ele viu o que ele fez e ninguém sabia, a terra não vai acontecer mais ainda. Naquele dia o anjo vai ler, porque o camarada vai questionar. Ele vai falar para o juiz, que não haverá advogado. Advogado é agora. Jesus é o nosso advogado. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Se porventura pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus. Jesus agora é advogado, mas naquele dia não haverá advogado de defesa. Só acusadores. Que eu vou falar para vocês quem serão os acusadores. E naquele dia, ele vai alegar para o juiz: eu não sabia que havia uma escolha na terra quando eu estava vivo. Ninguém nunca me falou. Ninguém nunca pregou o evangelho para mim, que eu tinha que aceitar Jesus, que eu tinha que dar crédito na palavra do Senhor. Ninguém nunca falou. Aí vai estar escrito lá no livro: no dia 28 de janeiro de 2014, havia um homem na PR-110 com o microfone na mão e estava falando: aceite Jesus, reconheça Jesus como teu Salvador, para que você possa herdar a vida eterna. Porque se não reconhecer Jesus como Salvador, tu irás se apresentar diante do trono branco para a condenação. O anjo vai falar dessa maneira, e a pessoa vai tremer as pernas mais ainda, porque ele está ouvindo a palavra que está sendo pregada e ele não quer. Então não haverá desculpa. Não tem desculpa. O evangelho está sendo pregado nos 4 cantos do mundo. O evangelho para a salvação do homem, para redimir o homem dos seus pecados.
para que o homem não vá de encontro ao trono branco. As obras dos homens serão lidas naquele dia para fazer que ele venha reconhecer que ele não quis Jesus. Ele preferiu a vidinha dele, sem Deus, esquecendo que ele é um mortal, mais cedo ou mais tarde vai tombar a cova. E naquele dia Jesus vai abrir o livro e vai ler os fatos, mais ou menos como eu relatei aqui nessa conjectura. Leia para nós Apocalipse capítulo 20, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Amém? E vi os mortos, ricos, pobres, poderosos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o que nós estamos falando, que nós falamos, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Queridos, o que nós fazemos está sendo anotado. Talvez alguém não está vendo. Humanamente falando, um humano não está vendo. Mas o nosso Deus, que é onisciente, onipresente, Ele está vendo. Tudo que o homem faz na terra, até as palavras ociosas, vai ter que prestar conta. Os palavrões, vai prestar conta, não tem escapatória. Tem que aproveitar enquanto está em vida, ser rebelde se quer ser. Mas a hora chega, e lá é pianinho, lá vai só gemer. Não tem jeito. Você está entendendo? É o julgamento dos ímpios, dos que não deram crédito à palavra de Deus. Amém? O livro das obras dos homens é o segundo livro que será aberto. Nós falamos 3. Primeiro, o livro da vida. Segundo, o livro das obras dos homens, suas feituras, no decorrer dos seus anos na face da terra. Todos. É por isso que a Bíblia diz que 1000 anos para o Senhor é como um dia e um dia como 1000 anos. Haverá julgamento de pessoas que podem chegar a 1000 anos. E todos estarão lá nesse tribunal. Não tem como escapar, não. Eles vão ser levados lá e não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Vão ter que aguentar. Alguns julgamentos eram breves, rápidos. Mas outras pessoas, pelas suas danuras na terra, pode chegar a 1000 anos. E todos verão e ouvirão. Você está entendendo? E todos verão. Tudo que o camarada fez estará destampado, para que todos vejam. Imagine a vergonha. O terceiro livro, a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, aleluia, escrita para que foi feita essa Bíblia? Para que ela foi escrita? Foi para ensinar ao homem o caminho da salvação, a maneira de agradar a Deus. E o diabo já tentou destruir essa Bíblia de todas as maneiras. Até hoje ele tenta. Existem alguns países por aí que é proibido ler a Bíblia. Assim mesmo as pessoas conseguem lê-la. Não é verdade? Porque a Bíblia, ela ensina ao homem o caminho de escapar do inferno. João capítulo 12, versículo 47, 48. E se alguém, Jesus falando, e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Jesus está falando, se alguém ouvir o meu evangelho e não crer, eu não julgo. Por quê? Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então Jesus não vai
não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. Então quem vai julgar essas pessoas? A palavra que tenho pregado, essa há de julgá-lo no último dia. Qual é o último dia? No juízo, no trono branco. As pessoas que não deram crédito à palavra de Deus vão ser julgadas pela palavra de Deus, que é que ensina o homem o caminho da salvação, a conhecer a Jesus. Veja que coisa linda. Por isso que a Bíblia será aberta, para mostrar ao homem que ele não foi salvo, não foi porque Deus não quis, mas foi porque ele, o homem, se tornou incompetente, bruto, ignorante, em não querer reconhecer a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Deuteronômio 18:19 diz: e será que qualquer, olha só, e será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Deus falando. Está pregando o evangelho, não quer ouvir? Vou requerer de você a sua negligência. Está entendendo, queridos? A coisa é profunda. Então, no juízo de Deus, no trono branco, no grande trono branco, os 3 livros serão abertos. O livro da vida, que é para confirmar aquele sujeito que está sendo julgado, que o nome dele não está no rol dos salvos. O livro das obras, do que ele fez quando estava com vida na terra, não é verdade? E a Bíblia Sagrada, que é o Evangelho da salvação, o Evangelho que ensina o homem a buscar em Deus a perfeição para morar no céu. Amém, queridos? Quem serão os envolvidos no tribunal do trono branco, ou no tribunal do grande trono branco, no juízo final? Localize para mim Atos, capítulo 10, versículo 42. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Quem serão os tais envolvidos nesse julgamento dos séculos, a qual a Bíblia diz, no juízo final? Primeiro, tem que existir nesse tribunal um juiz. Não é verdade, queridos? Um tribunal sem juiz não tem efeito nenhum. Quem será o juiz desse tribunal? A Bíblia diz que ele é o Senhor Jesus Cristo. João, capítulo 5, versículos do 22 ao 27, fala. Atos, capítulo 17, 31 também relata. E Atos, quem vai ler para nós, também confirma que nesse tribunal o juiz será o Senhor Jesus Cristo. Leia para nós Atos, capítulo 10, versículo 42. Este é o primeiro envolvido que estará ali no tribunal do juízo final. Leia. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. Amém? E nos mandou pregar ao povo, aleluias, e testificar, Jesus deu essa ordem, que ele é o que por Deus, Deus Pai, foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Jesus vai ser o juiz naquele dia, no trono, no grande trono branco, local que serão julgados todos os ímpios, aqueles que agiram impiamente, aqueles que não deram crédito à palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 também. Confirma para nós aí, irmão Jefferson. 4:1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Amém. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo,
e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino. Hoje, como eu disse, a palavra do Senhor nos diz que Jesus é o nosso advogado. Naquele dia, Jesus será juiz. E juiz não tem meio termo não. Juiz está ali só para bater o martelo. E mandar para a condenação. Na época de hoje ainda há absolução, ainda mais tendo um advogado como é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos a oportunidade de escaparmos da condenação, mas naquele dia não. O nosso advogado hoje será juiz naquele dia. Outros que irão participar do tribunal, do julgamento, os juízes auxiliares. Geralmente se usa 2, 3 juízes auxiliares em um julgamento para se tirar alguma dúvida. Quem serão juízes auxiliares naquela época? A Bíblia diz que será a igreja que foi arrebatada e glorificada, a qual estará ao lado do juiz Jesus Cristo. Serão os seus auxiliares. Olha o privilégio da igreja, hein? A igreja sendo arrebatada, quando ela vir, ela vai vir também para julgar os ímpios. Aqueles até que te oprimiram. Não é verdade? Tem um país aí que está aniquilando o cristão. E naquele dia, a coisa vai inverter. Ele vai julgar esse camarada aqui hoje, com a arma na mão, e com pessoas vorazes, sem conceito, incrédulas, não é verdade, endemoniadas, e estão subjugando. Amanhã naquele dia eles vão estar pianinho, caladinho, você vai ouvir só gemer, só gemedura. Você está entendendo? E a palavra perfurando o coração, porque vão sofrer por não ter reconhecido Jesus como Senhor. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 2 ao versículo 3. E tem o Salmo 149, 4 para depois base, para quem quiser tirar base. Amém? 1 Coríntios capítulo 6, do versículo, os dois versículos, 2 e 3, por gentileza. Para confirmar que a igreja vai ser auxiliar do Senhor Jesus Cristo naquele dia. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2 e 3 somente. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas. Isso. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quando mais as coisas pertencem a esta vida. Olha o privilégio da igreja. Não sabeis vós que os santos, quando diz santos, está falando da igreja arrebatada, hão de julgar o mundo? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? A igreja vai julgar os ímpios. A igreja vai ser auxiliar do reto e verdadeiro juiz, o Senhor Jesus Cristo. Por isso não adianta, queridos. Eu vejo aí às vezes o camarada, ele indignado, às vezes que foi traído e outras coisas, ele mata um desafeto e depois se mata, achando que ele vai passar impune daquele ato bárbaro que ele cumpriu, que ele fez. Não vai não. Naquele dia Jesus vai dar ordem para o inferno. Manda esse sujeito para cá, ele vai ser julgado. E aí ele vai ser julgado pelo ato que ele fez. Você está entendendo? Não adianta. Vai ter que prestar conta naquele dia. Ninguém neste mundo está para fazer semente. Vão ter que prestar conta das palavras ociosas, dos palavrões, tudo. Vai dar conta tintim por tintim. Caladinho, pianinho. E depois vai ser lançado no inferno, onde haverá dor e ranger de dentes para toda a eternidade. É a palavra, queridos. E o privilégio da igreja é que vai julgar esses sujeitos que hoje se acham os bambambam.
Hoje se acham os donos da verdade. Hoje podem gritar e berrar do jeito que quiser, dizendo que não aceito, não aceito, não aceito. Mas naquele dia não tem escapatória. Vai ter que prestar conta. Vai ter que prestar conta de tudo. Amém? A igreja, então, nesse tribunal, vai ser juiz auxiliar. Outros que irão participar nesse tribunal, nesse dia desse julgamento, os oficiais de justiça. Todos estarão ali de prontidão. Quem são esses? Procure para mim, Mateus capítulo 13, versículo 41 e 42. Quem são os oficiais de justiça do grande trono branco? A Bíblia diz que eles são os anjos, os quais executarão a sentença estipulada aos réus no juízo pelo juiz. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que o anjo, ele não tem coração, ele não tem sentimento. Sabe por quê? Porque o anjo é para obedecer ordens do Senhor. Se o anjo tiver sentimento, você está entendendo? Se ele tiver sentimento, ele não cumpre. A Bíblia diz que quando foi determinado para os seres humanos pregar o Evangelho, os anjos queriam pregar. Só que foi dito a eles que eles não tinham sentimento. Para o anjo pregar o Evangelho ia ser céu ou inferno. Não ia ter meio termo. Nós, como seres humanos, ainda temos sentimentos. Nós vamos levar o Evangelho se compadecendo daquela vida, daquela alma. Mesmo que ele está nos agredindo, mesmo que ele está falando mal de nós, nós ainda temos dó. Porque é um ser humano, talvez um parente da família, um vizinho, um amigo de trabalho, e ele está numa vida desastrosa de pecado, dizendo que não vai com a tua cara, que não gosta de você. Você, assim, Deus se compadece. Se fosse um anjo, já estava decretado o inferno, meu amigo. Você está entendendo? Às vezes a gente até mede as palavras para não agredir. O anjo não, o anjo é seu objetivo. Você está entendendo? Por isso que eles são conhecidos na Bíblia como oficiais de justiça. Porque depois que o cara for julgado, que for falado, passar toda a ficha dele, e ele realmente acreditar que ele era um imprestável aqui na terra, e que ele não quis Jesus pela incompetência dele, aí ele vai começar a chorar, ele vai começar a berrar, ele vai começar a sapatear, a dar showzinho para comover aqueles que estão ali. Só que aí Jesus vai determinar a ordem para quem? Para os oficiais. Pega e lança nas trevas exteriores. O anjo vai chegar diante da mesa do juiz, voando, cada um vai pegar no braço do sujeito, e ele pulando, gritando, berrando: mãe, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Vai abrir a porta e vai para o inferno. Você está entendendo, queridos? É a palavra. Por isso é importante nós entendermos o que Deus quer de nós. Você está entendendo? Eu gosto de fazer uma conjectura para que a coisa aprofunde o ser humano e ele não venha esquecer. Veja aí, queridos, o que diz Mateus. Mateus capítulo 13, versículo 41 e 42. E outro já vai de encontro lá para João, capítulo 5, versículo 29. Confirmo que eu disse aqui que os oficiais de justiça no tribunal do grande trono branco serão os anjos. Olha para nós aí, por gentileza. 41 e 42. Andará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles colherão no seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. É o que eu falei ou não é o que eu falei? A palavra confirma. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos. Jesus vai dar uma ordem para os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo. Olha aí, olha os escandalosos da madrugada, olha os escandalosos. Irá recolher todos os escandalosos e os que cometem iniquidade, e lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá choro
É Bíblia, é a palavra de Deus, está relatado. Está entendendo? Vão ter que sofrer as suas consequências. Hoje, é como eu disse, pode berrar, dizer que não aceito, não quero, pode pular, pode espancar, pode matar. Está no seu tempo. Está dentro da liberdade. Mas naquele dia, lá não vai ter desculpa não. Queridos, naquele dia, a igreja vai ver tanto escandaloso, tanto sujeito hoje que bate no peito e diz que é macho. Você está entendendo? Hoje grita e berra. Você vai ver esses camaradas, porque a Bíblia diz que esses poderosos, eles não estão lá. Você vai ver esses camaradas aí chorar que nem menininha, que nem criancinha, berrando desesperado. E a Bíblia que não diz que não terá jeito. Por isso é que quem tem que fazer isso? Os oficiais de justiça. E quem são eles? Os anjos. Porque vai um de nós pegar um sujeito desse, vai pegar um camarada desse aí chorando que nem uma garotinha. Você vai abrir seu coração. Você vai pedir para Jesus: Jesus, perdoa ele, Jesus. Tadinho do bichinho, olha. Ele era valente, mas agora ele, olha aí, tadinho, tem dó dele. Por isso que Deus vai mandar os anjos, que ele não se compadece. É ordem de Jesus. É para lançar nas trevas exteriores. É para lançá-los no inferno, Jesus. Sim, bate o martelo. Jesus foi um juiz, viu? Não como advogado. Sim, pá. Acabou. O bom é que nós não vamos ouvir. Ele vai sair berrando, gritando, na hora que o anjo abrir a porta. E tem que ter força, e o anjo tem força para abrir a porta das trevas exteriores. Quando o anjo abrir a porta, a gente ainda está ouvindo o camarada gritar. Depois que jogou lá dentro, que fechou, acabou. Acabou, se não ouve mais. Você até esquece. Você até esquece. Amém? Quem serão os réus desse grande trono branco, desse tribunal? Localize para mim, João capítulo 5, versículo 29, Judas capítulo 1, versículo de número 6. Os réus. Preste bem atenção, igreja, para que você amanhã, se porventura quiser, a gente nunca sabe o dia de amanhã. A Bíblia diz que o dia de amanhã cabe a Deus, não é verdade? Mas se porventura, Deus o livre, você tiver uma mágoa no coração e querer sair da presença do Senhor e desviar da presença do Senhor e morrer, Deus o livre, afastado do Senhor, você vai descobrir que a tua atitude foi equivocada, porque você irá se tornar um réu e você estará inserido dentro dos fatos que ocorrerão naquele grande dia. Quem são eles? Todos os que se rebelaram contra Deus e fizeram mal. Porque eu digo você desviar, porque a partir do momento que você desvia da presença do Senhor, que você sai do caminho do Senhor, você se torna um ser humano maldoso. Sem Deus o ser humano é maldoso, vingativo, traiçoeiro, subjugador, interesseiro, dissimulado, arrogante, prepotente. Entende isso? Saiu da presença do Senhor, todos esses adjetivos adentram o ser humano. E aí nós poderíamos colocar mais uma pancada de adjetivos aí que daria certinho. Tenho certeza que pelo menos 30 desses adjetivos faz parte do ser humano sem Deus. Não é verdade? E aí é por isso que eu digo: cuidado, vigia, para que você não venha afastar da presença do Senhor. Os réus, todos que se rebelaram contra Deus e fizeram mal, tantos os vivos e os mortos, naquele dia, sejam homens ou anjos. A Bíblia diz que 1/3 parte dos anjos se rebelaram contra Deus para servirem o príncipe das trevas, para servirem ao diabo. Eles irão estar naquele tribunal, aonde você, igreja, como auxiliar do juiz, irá julgá-lo. E eles serão lançados também nas trevas exteriores, no inferno, aonde haverá dores e ranger de dentes. Veja o que diz João. Leia para nós, João. João capítulo 5, versículo 29.
E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem mal para a ressurreição da condenação. E os que fizeram bem para a ressurreição da vida, primeira ressurreição. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. No trono branco, todos que ressuscitarem ali é para a condenação. Vão ser lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, não tem escapatória. Deus da época de Caim, todos que morreram, todos, em todos os 4 cantos do mundo, irão ressuscitar para o grande julgamento, para serem julgados pelas suas obras. Amém? Está aí a palavra de Deus. Judas, capítulo 1, versículo 6. Leia para nós. 3. 1, 6. Judas é só um capítulo. Não falo. O versículo 6. Ah, tá. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, preservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Amém? Os anjos estarão ali também como réus. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, eles eram do céu. Preste atenção, esses anjos eram do céu. Reservou na escuridão em prisões eternas, estão presos até o juízo daquele dia. Vão ser julgados, queridos. Vão ser julgados ali naquele tribunal, no grande tribunal, no grande trono branco. Os réus, todos que aprontaram, tiveram oportunidade de reconhecer Jesus como Salvador e não quiseram, preferiram viver as suas vidas a seus belos prazeres, preferiram ser amigo do mundo do que amigo de Jesus. Entende isso, queridos? A Bíblia ela é objetiva. Ela mostra o caminho da salvação. Tem um dizer popular que diz que camarada, quando ele é muito macho, ele mata a cobra e mostra o pau. A Bíblia é nesse termo. Ela mostra para o homem o caminho da salvação, o caminho da condenação. Como você deve fazer para encontrar o caminho da salvação e como você está fazendo que está levando ao caminho da condenação. É bem claro. Por isso tem muita gente que não gosta. Porque a Bíblia fere os conceitos dele, no que ele acredita. A Bíblia adentra. Você está entendendo? A Bíblia diz, os prostitutos não herdarão o reino dos céus. O camarada é um prostituto. Não pode ver o rato de saia, que ele está deitando com ela, você está entendendo? E vice-versa. A Bíblia diz que os roubadores não herdarão o reino dos céus. Camarada só vive fazendo descuido por aí. A Bíblia vai de encontro. A Bíblia diz que os adúlteros só tem camarada aí pulando cerquinha. Hoje até as mulheres estão pulando cerquinha. Você está entendendo? Então quando você fala disso, a Bíblia fere. A Bíblia diz que os bêbados não herdarão o reino dos céus. Quando você prega a Bíblia para o camarada, ele não quer. Você está entendendo? Mas a Bíblia é bem clara. Falou que ele não vai para o céu. Morreu na situação, acabou. Você está entendendo? Então a Bíblia machuca. A Bíblia diz, os idólatras não herdarão o reino do céu. Você vai falar, não quer. Não quer a Bíblia. Não quer a Bíblia. Ela vai profunda. Ela é bem clara. Ela vai falando que fulano, ciclano, beltrano, essas práticas que são praticadas são abomináveis aos olhos dos homens, aos olhos de Deus. Então não vai, querido. Não aceita? Problema teu. Não sei quantos anos você vai viver na terra. Mas já que você quer viver desse jeito, aproveita bastante. Deita e rola. Faz o que você mais gosta. Sabendo uma coisa. Isso tem fim. A hora chega. A hora chega para todo mundo. A tua hora vai chegar. Na virada da esquina. Tu vai ter que dar de frente com Deus. E aí é a hora da verdade. E lá quem manda é Deus. Aqui tu pode até mandar. Mas lá é Deus. Amém, queridos? Então os réus são todos que se rebelaram contra Deus e fizeram
do mal. As testemunhas. Ó, você sabe que o julgamento é necessário que tenha testemunha. Porque senão como é que você vai condenar o sujeito? Os réus. Ele pode ter praticado o pior dos piores crimes da face da terra. Mas se não houver uma testemunha para fazer a cariação de frente a ele, dizer que ele é o culpado, ele não vai para lugar nenhum, não. Ele sai aí tranquilo. Nem a gente vê nesses filmes de Hollywood aí. Você está entendendo? Desse jeitinho. Por isso que eles matam as testemunhas. Agora há um tal código de proteção de testemunha, né? Eles colocam aí, mataram até o pedreiro aí pro lado do Rio de Janeiro, e a família está sendo protegida, né? Porque senão vão matá-los. E aí são testemunhas, se matarem, eles estão livres, ilesos de acusação. Então todo o tribunal, todo o julgamento é necessário testemunhas. E quem serão as testemunhas nessa época? Nesse julgamento secular do mundo, né? Neste caso, olha que coisa linda. Esse aqui não tem como matar. Eles podem tentar matar os crentes, falando, esse cara vai me acusar. Mas ele não é crente. Crente é juiz auxiliar. Olha só as testemunhas. Neste caso, as testemunhas são os livros. Não falamos de 3 livros? Os livros onde se acham registrados todas as obras dos homens, desde o início do mundo até aquele dia. Porque eu falei, tudo que você vai anotar. Até o palavrãozinho que tu xinga, tá lá, ó. Vai pra tua conta. Entendeu, queridos? Os livros farão a prova testemunhal dos atos praticados por homens ricos, pobres e poderosos deste mundo. Aleluia. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Releia para nós aí, irmão Jefferson. Estamos chegando ao fim. É o 12? Isso. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Amém? E os livros foram abertos. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Pronto, acabou. Está fazendo, meu amigo? Pode fazer. Pode aprontar. Pode se divertir. Curta mesmo. Você não vai chegar inocente diante de Deus. A palavra foi pregada para ti. A mídia aí na madrugada aí, tem canal aberto aí, que é culto em cima de culto. A palavra de Deus entrou na internet, é site em cima de site. Nas quadras, todo dia na sua igreja. Todo dia Jesus abre um ponto de oração, de pregação. Não tem como. No trabalho, chega lá, tem um cristão que está pregando o evangelho na escola. Não tem como escorrer. Está ouvindo a palavra de Deus, não é inocente. Você está entendendo? Não é, pode ser ignorante, mas inocente não. Inocente não. As testemunhas não têm como serem assassinadas. As testemunhas é a própria vida da pessoa relatada no livro, escrito por um anjo com a caneta de ouro lá no céu, só acompanhando, ó. Fulano nasceu no dia 28/10/1966, parto normal, cor parda, pais fulano de tal. Aí começa a vida do sujeito, estudou na escola, prezinho, tal, e aí vai matando. Aos 10 anos, botou um cigarro na boca. Aos 12 anos, e aí vai, querido. Se não for dar vazão para a nossa criatividade aqui, vai longe. Porque nós estamos falando não é de pessoas boas, não. Nós estamos falando de pessoas, mediante o estudo de hoje, de pessoas más, que estão sendo julgadas. Então, se você imaginar que a pessoa é má, que ela está sendo condenada, é coisa ruim. Tem coisa boa, não. Você está entendendo? Está relatado na Bíblia.
E a sentença final? Apocalipse capítulo 20, versículos 14 e 15. A sentença final: todos condenados serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Esta sentença é a eterna separação de Deus. Pronto, acabou. Vão ser lançados no local exclusivamente preparado por Deus para essas pessoas, aonde não serão mais vistos. Deus não vai mais fazer presente. Vão sofrer um local de tortura. Um local de tortura. Está entendendo? Local de tortura. Vai ser colocado lá, como eu expliquei no anjo, vai ser jogado lá e acabou. A porta vai ser que nem da água de Noé. Deus vai selar, que não vai ter quem consiga abrir a porta. Vai ser lançado na ponta. E é multidões e multidões de gente, hein? Multidões e multidões. Lá as pessoas não terão descanso. É sofrer 24 horas por toda a eternidade. Leia para nós Apocalipse capítulo 20, versículos 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Confirma, tá vendo? Não foi achado no livro da vida. E a morte, primeiro, ó, a morte e o inferno. Porque a pessoa vai ser lançada num lugar desse, vai querer morrer. Então a morte já vai ser lançada lá. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Afastado de Deus de tudo, acabou. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ponto final. Zé Fininho. Acabou. Quis? Não quis? O problema é dele. Por isso que a salvação, ela é em plena liberdade. Você está entendendo, queridos? É dado o livre-arbítrio. Se a pessoa quiser, amém. Se não quiser, amém também. O que tinha de ser feito, foi feito. Deus enviou o seu Filho a este mundo a morrer, a padecer por todos, para todos serem redimidos dos seus pecados, que é uma dívida eterna com Deus. Aí, quem quis, quem quis. Problema dele. A Bíblia classifica o lugar do destino dos perdidos como o quê? Que nós lemos aqui? O lago de fogo. O qual é descrito como o quê? Fogo eterno. Ou seja, fogo que não se apaga nunca. É um fogo eterno. Vejamos aí, baseado na Bíblia, 25:41. Procure para mim. Apocalipse capítulo Mateus 8:12 e Mateus 25:41. Vejamos os termos que demonstram as classificações na Bíblia do lugar de destino dos perdidos. Vamos ver como a Bíblia classifica, ou como a Bíblia coloca o nome do local aonde os perdidos, aonde os condenados, aonde os ímpios serão lançados. Primeiro, fogo eterno. Confirma para mim, Mateus 25:41. Então dirá também aos que estiverem à tua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Está aí, ó, palavra. Então dirá aos que estiverem à minha esquerda. Está à esquerda, está condenado. A Bíblia diz que o bom pastor, Jesus vai separar uns para a direita e outros para a esquerda. As ovelhas para a direita e os bodes para a esquerda. Que venhamos estar do lado direito. Que não venhamos cair no engodo do diabo. Que não venhamos cair na mentira de Satanás. Que não venhamos deixar sermos iludibriados pelas práticas azarentas
do diabo nesse mundo, sobre a nossa vida. Que não venhamos cair nisso, queridos. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Amém? O fogo eterno, ele foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas os seres humanos vão entrar no barco, porque quem é que engana? Os seres humanos? O diabo. Ele é o pai da mentira. Por isso que todo mentiroso se torna filho do diabo. Por isso que a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Entende isso? O diabo é o pai da mentira. O fogo eterno está preparado para o diabo e seus anjos. Quem mente é filho do diabo. Então, quem não quer Deus, filho do diabo. É a Bíblia. Não é eu que estou falando. Se fosse eu, tudo bem. Poderia ser uma invenção minha, eu sou mortal. Nasci aqui em 65 e vou embora não sei quando. Mas vou morrer. Você está entendendo? Poderia me matar até hoje se fosse eu que estivesse inventando essa mentira. Mas não. É a Bíblia. Outro nome que a Bíblia chama. Alguém localiza para mim Apocalipse capítulo 10, versículo 11. E alguém leia para mim Mateus capítulo 8, 12, confirmando que o nome que é conhecido, aonde os ímpios vão, trevas exteriores. Leia. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Olha aí, confirmando o que eu falei aqui hoje na ministração. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. É choro, querido, vamos chorar. Agora aqui pode ser o bam, o desaforado. Você diz, não aceito. Problema teu, amigo. Problema teu. Estou nem aí para ti. Cabe a mim só ensinar a palavra. Você está entendendo? Crê se quiser. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem não é de Deus não vai ouvir nunca. Só que o fim vem. A Bíblia é bem clara. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vai chorar que nem menininha quando leva um cristão. Outro nome que é dado, tormento. Leia para nós, Apocalipse capítulo 14, versículos 10 e 11. Outro já localiza, Mateus capítulo 25, versículo 46. Qual é o nome dado ao local que os ímpios serão lançados? Tormento, confirma. 10 e 11, né? Isso. Onde está rápido aqui? Também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, aquele que recebeu o sinal do seu nome. Amém? Pesada essa palavra, pesada. Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todos sempre. Local onde serão lançados os adoradores da besta, aqueles que deixarão ser colocado o sinal da besta. Que número é esse? 666. Demos aqui o estudo em alguma dessas terças passadas aí a respeito disso. A Bíblia diz que eles serão lançados no tormento que arde como um fogo e enxofre. Alguém localiza para mim aí, irmã Iraci, Romanos capítulo 2, versículo 5. Outro local também chamado, reconhecido pelo destino, pelo local do destino dos ímpios, tormento eterno. Leia para nós, Jefferson. Mateus 25, 46. Romanos capítulo 2, versículo 5. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? E irão estes para o tormento eterno. Vão ser lançados. Olha bem a palavra. Irmã Iraci, a professora, ela tem
aí na mente ela tem um conhecimento gramatical da palavra. Tormento eterno. Veja bem, torna-se uma frase pesadíssima. A pessoa vai viver um tormento por toda a sua eternidade. E aí começa a desmembrar o que significa tormento. Pelo amor de Deus, enquanto a pessoa está no dia de hoje, convida, em vez de reconhecer Jesus, prefere viver conforme o seu ventre. Pelo amor de Deus. Outro nome, ira de Deus. Leia para nós, irmã, assim, Romanos capítulo 2, versículo 5, Gerson procura Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Já li, já. 2:5. 2,5 de Romanos. Segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Amém? Mas segundo a tua dureza e teu coração penitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. É o local onde essas pessoas vão. João 3,36 diz: aquele que crer no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amém? Quer crer? Amém. Não quer? Amém também. Glória a Deus por isso. Serão julgados pela palavra. Quem crê verá a vida eterna. Quem não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. Outro nome que é dado ao local que os ímpios irão: segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. E Manassés localiza 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Estamos chegando ao fim, queridos. Leia para nós, Jefferson. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, confirmando que o local dos ímpios, onde eles serão lançados, é a segunda morte. Mas quanto aos tímidos e os incrédulos, e aos abomináveis e aos homicidas, e aos fornicadores e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém? Olha, quando eu falo, às vezes pensam que é de mim. Não é de mim. A Bíblia, o irmão Gerson acabou de ler agora, a Bíblia confirma o que eu falei. Mas quanto aos tímidos, é tímido, não quer pregar o evangelho, não quer fazer nada, é tímido. Aos incrédulos, não creem em Deus. Aos abomináveis, são os que praticam danuras na face da terra. Aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, e todos, não diz um, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então essa raça aí, meu amigo, colocou em prática, você está condenado. A Bíblia vai ter que prestar conta. Apocalipse 20:14 diz: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Então o local que os ímpios irão é conhecido também como a segunda morte, afastados de tudo, de todos e de Deus, sofrer eternamente. Amém? Eterna perdição, banidos da face do Senhor. Outro nome que é dado. Leia para nós, irmã, assim, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Irmão Jefferson localiza Marcos capítulo 3, versículo 29. 2 Tessalonicenses 1, 9. Capítulo 1, versículo 9. Os quais por castigo padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Os quais por castigo vão ser lançados no inferno por castigo, padecerão eterna perdição. É o local lá onde os ímpios vão. Eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Então o local conhecido é eterna perdição. Morreu sem Deus. Morreu sem Jesus, na consumação dos séculos, foi julgado no tribunal, não é no tribunal de Cristo, no tribunal de Cristo da igreja, no trono branco, foi julgado no trono branco, condenado, foram mandados para a eterna perdição. E Manassés localiza Lucas capítulo 16, versículo
3. Eterno juízo é outro local dado ao local que os ímpios serão lançados. Marcos capítulo 3, versículo 29. Leia, Jéssica, para nós. Veja bem, queridos. Aqui é a classificação bíblica do local onde serão enviados todos os ímpios. Todos que foram julgados e condenados no trono branco. Marcos capítulo 3, versículo 29. Lucas 16, 23, irmã, assim, localiza. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Esse aqui, ó, é condenado direto. É o sujeito condenado direto. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão. Veja bem, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. É o nome lá, para onde ele vai. É o local que vai ser enviado todos os ímpios. Eterno juízo. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? É quando você tira a autonomia da obra do Espírito Santo feita na face da terra do ser humano. Quando você vê uma coisa que foi feita por Deus, um milagre, uma cura, você diz, não, isso é do demônio. Você está blasfemando contra o Espírito Santo. Sobre a tua vida já está colocado a condenação, que será o eterno juízo. Última classificação bíblica do local onde serão enviados os ímpios: inferno. Lucas capítulo 16, versículo 23, lê para nós. E do Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. O rico viu. É o local que a Bíblia dá, aonde serão lançados todos aqueles que não deram crédito à palavra de Deus, todos aqueles que não reconheceram o Filho de Deus como seu Salvador, serão lançados no inferno. Não sou eu, é a palavra. É a palavra, queridos. Se quiser crer, crê, como eu disse. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Na verdade, não é problema seu. Mas inocente não vai chegar diante de Deus, não. Não tem como. Queridos, localizem para mim. Estamos chegando ao fim. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 15. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 12, do versículo 46 ao versículo 48, para nós finalizarmos esse estudo de hoje. 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 15, e Lucas, capítulo 12, do versículo 46 ao versículo 48. Queridos, assim como haverá diferentes recompensas para o cristão na glória, falamos a respeito do tribunal de Cristo. Vamos para o tribunal de Cristo, para passarmos lá no crivo, para sabermos se aquilo que nós fizemos aqui foi para Cristo ou se foi para o nosso ego. Na verdade, tudo aquilo, estou ganhando aqui uma pedrinha, porque estou aqui ministrando a palavra do Senhor para a minha gratificação ou para a glória de Deus. Se estou fazendo para mim humanamente, essa eu perco. Lá no tribunal, no crivo, lá eu perco. Então lá no crivo, no tribunal de Cristo, haverá diferentes recompensas. Algumas coroas estarão repletas de pedras, galardões, outras serão poucas, porque alguém fez não para a glória de Cristo, mas para a glória sua. Não é verdade? Assim como existem recompensas para o cristão na glória, também haverá recompensas diferentes no inferno, ou seja, graus de punições diferentes para os perdidos. Só que já está lá, já é moído. Imagine que vai ter alguns que vão sofrer mais que os outros. Tudo lá é sofrimento. Lá não tem um local de acalento, não. É só dor, choro e ranger de dente.
dor, choro e ranger de dente. É gritaria, você está entendendo? É só tortura. É só tortura lá. A Bíblia ainda diz, ela me diz, que ainda haverá punições diferentes. 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 15. Confirma para mim, quem encontrou? Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarar, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Aí fala a respeito do crivo do tribunal de Cristo. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Qual é? O Senhor Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício, está dizendo assim, e você fazer uma obra, dizendo que o que está fazendo é para Cristo, e aqui coloca, edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Ou seja, tudo aquilo que você está falando para Deus, está fazendo, está falando, está fazendo para Deus, ela vai se manifestar. Se for de prata, se for pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia, aquele dia lá no trono, no tribunal de Cristo, ela vai ser declarada, porque pelo fogo vai ser descoberta. O nosso Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se for palha, feno, o fogo queima. Qual a única obra que pode escapar aqui? O ouro. O ouro. Que aí diz que você está fazendo 100% para o Senhor. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este vai receber o galardão. Por isso eu falei das coroas. Alguns terão mais pedras do que outros. São os galardões. Algumas dessas obras que estão sendo feitas, que foram feitas na terra, que se dizem para a glória de Deus, serão pesadas, serão provadas, certo? E o que for verdadeiramente para Deus, a pessoa vai receber um prêmio, um galardão, uma pedra que será colocada em sua coroa. Se a obra, isso no tribunal de Cristo, se a obra de alguém se queimar, certo? Sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia pelo fogo. Ou seja, estou fazendo uma obra, e quando eu chegar lá, hoje eu digo que é para Cristo, mas quando eu chegar lá, salvo, quando eu chegar lá, essa obra for passada no crivo, na confirmação de Deus, e ela não for aprovada, eu vou sofrer uma vergonha, mas todavia eu estarei salvo. Por isso que nós, como cidadãos do céu, como crentes em Jesus, tudo que nós fazemos nessa terra tem que ser para a glória dele, não para a nossa. Tudo. Se você canta, é para a glória de Deus. Se você prega, é para a glória de Deus. Se você testemunha, é para a glória de Deus. Se você dizima, é para a glória de Deus. Se você oferta, é para a glória de Deus. Nada do que você faz é para o seu ego. A tua vestimenta santa é para a glória de Deus. Amém? Glórias a Deus. Então o cristão, ele tem recompensas diferentes na glória. Agora vamos falar do que nós iniciamos, que no inferno também haverá diferentes graus de punição aos perdidos. Lucas, capítulo 12, versículos 46, 47, 48, para nós finalizarmos hoje com este estudo
da escatologia bíblica, 14ª parte. Leia. Virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Amém? Referência às punições no inferno para os ímpios. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Terá mais dores, mais sofrimento. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites. Alguns no inferno irão sofrer mais que outros, mas todos estarão dentro de um sofrimento eterno. Veja que até no inferno vai ter classificação de punição. Misericórdia. Igreja de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não largue o teu Jesus por nada. Não venda o teu Jesus por nada neste mundo. Não troque o teu Jesus por um quimba de cigarro. Não troque o teu Jesus por um copo de cerveja. Não troque o teu Jesus por $1000. Não se corrompam, porque o sofrimento daqueles que não creram na palavra de Deus, daqueles que abandonaram a Deus, é terrível e é para toda a eternidade, é para todo sempre. Por mais que você esteja sofrendo perseguição nessa terra, por mais que você esteja passando por tribulação, sendo crente, não abandone a tua carreira. Não larga de trilhar esses caminhos. No final, é só bonança. Agora, se você resolver aliviar a tua cruz, você corre um risco sério de, no juízo final, você fazer parte daquela multidão que vai ser lançada no inferno para sofrer toda a eternidade. Amém? Persevere, igreja. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Creia. Então nós concluímos que os ímpios serão condenados. Mas ainda, queridos, enquanto há vida, há esperança. Nós sabemos que haverá uma condenação eterna, mas com vida tem esperança. E se porventura tiver alguém, não sei aonde, que quiser escapar dessa terrível condenação que está por vir, aí dá tempo. Basta tão somente entregar o seu caminho ao Senhor, que Ele o passará. E naquele dia estará não no lado dos condenados, mas no lado dos eleitos para viver a eternidade com Cristo. No próximo estudo, nós iremos findar todo o trabalho da escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas. No próximo estudo, nós estaremos falando a respeito da vida eterna, do gozo eterno que está reservado aos que vencerem. Os fatos que irão finalizar a consumação dos séculos, para assim vivermos toda a eternidade com o Senhor. Não falte, persevere. Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe. Se assim Deus permitir, estaremos aqui na quinta-feira em mais um culto de Santa Ceia.
onde estaremos assim fazendo menção a respeito da morte e ressurreição do nosso Cristo, até que Ele volte para nos buscar e levar para morar com Ele. Vamos nos colocar em pé, fazemos uma oração para o término deste trabalho. Estudo pesado, hein, igreja? Mas sirva de alerta. Tudo que Deus passa para a igreja é para não deixar que a igreja venha esmorecer, desanimar e fazer como muitos aí que têm abandonado a sua carreira. Não vamos fugir, não. A Bíblia diz que o que nos aguarda, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e nunca subiu ao coração do homem. Então é uma coisa boa. Essas coisas que a gente ouviu aqui, isso aqui não foi feito para nós, não. Amém? Isso aqui foi feito para aqueles que não querem Deus. Nós queremos. A nossa vida pertence a Deus. Somos propriedade particular do Senhor. E temos que deixar isso basado em nosso coração para todo sempre. Pai querido, Pai santo, de poder e de glória, somos gratos, Senhor, por este momento diante da Tua presença, onde aprendemos, ó Pai querido, coisas que nos assustam, Pai, mas que também nos fortalece, nos anima, Senhor, a não olharmos para trás, mas perseverarmos até alcançarmos o alvo que é o Senhor, Deus. Ó Pai, abençoa a Tua igreja, protege a Tua igreja, coloque anjos guerreiros e colunas de fogo ao redor do Teu povo, Senhor. Abençoa a vizinhança desta igreja, Pai, faça uma grande obra na vida deles, Pai. Salva, cura, liberta, quebra toda a dureza dos corações, Senhor. Abençoa as famílias, Senhor. Ó Deus, opera maravilhas no meio das famílias, Senhor. Tu és que pode, Pai, nós cremos em Ti, Senhor. Abençoa os nossos amigos internautas que têm nos acompanhado através da internet, Pai. Dá vitória para eles, Senhor. Vai de encontro aos nossos familiares, abençoando, curando, salvando, fazendo uma grande obra na vida deles, Pai. É o que te pedimos, te agradecemos em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno, soberano Salvador. Amém. Estendei vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. E todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.